Estamos chegando aqui para mais uma edição do nosso programa Webinar da Indústria, esse projeto do site Indústria News, que tem o apoio e o patrocínio da Federação das Indústrias do Estado da Bahia. Hoje o meu convidado é o Guilherme Nogueira, ele está em Minas Gerais, ele é o diretor responsável pela divisão de pesados da BAMAC. A BAMAC é um grupo empresarial de origem mineira, um dos maiores conglomerados empresariais do Brasil, forte atuação em 17 estados, inclusive aqui na Bahia, presença em Salvador, presença no interior do estado, enfim, atua no segmento de veículos de luxo, como eu falei, de equipamentos pesados, de máquinas e equipamentos, também na área financeira. Guilherme, obrigado pela sua participação. É um prazer e uma honra ter você aqui no nosso programa hoje. Eu queria que você contasse para os nossos ouvintes e para os nossos leitores, né, do site Indústria News, um pouco da sua trajetória, né, até chegar ao Grupo BAMAC e liderar essa divisão tão importante do grupo. Tá certo, Geraldo. Primeiramente, muito obrigado aí, né, pela oportunidade de estar falando com vocês, né, falar com a imprensa na Bahia é sempre um grande prazer. É um estado que a gente tem um carinho muito grande. A BAMAC, quando ela expandiu nacionalmente, né, ela sai de Minas para essa expansão nacional, ela começou pela Bahia. Então, nós estamos na Bahia aí desde ali de 2006, início de 2007, e já é um longo período aí fazendo negócio com o povo baiano, né? Então, obrigado aí pela oportunidade. Eu estou aqui no grupo BAMAC, vou completar 14 anos, né? Eu já estou nesse segmento de máquinas pesadas há praticamente 24 anos. Comecei em outras marcas e a vida toda eu trabalhei nesse segmento. E a BAMAC, como você disse, é um grupo muito tradicional, um grupo muito forte, completou 51 anos de trajetória, né, nesse segmento de máquinas aí, junto com a New Holland, que começou ali com o Fiat Alice, né? A New Holland é a marca global do grupo Fiat na linha amarela, e a BAMAC hoje é o maior concessionário New Holland do mundo, né? Então, na linha amarela hoje a gente tem praticamente aí 65% do volume de produção da New Holland, ele é atendido aqui pela BAMAC. Então, temos um bom tempo aí de mercado, uma estrutura, como você disse, em 17 estados da federação. Começamos aí pela Bahia, estamos presentes aí em Salvador há muito tempo, reinauguramos a nossa casa no novo espaço, novo endereço, há um ano, aí em Salvador, que a gente estava ali no Porto Seco, Pirajá, e mudamos agora ali para uma região bem mais movimentada, com a visibilidade maior, onde está sendo construída a nova rodoviária. Então tem um movimento de metrô, VLT, que está tendo obra, então uma estrutura moderna. Convido você a participar lá um dia no café da manhã conosco lá. E no movimento de expansão do grupo que a gente fez, aí, que é um projeto que chama Proximidade, que durou esses últimos 12 meses, a BAMAC ela praticamente dobrou de tamanho em quantidade de unidades. Na Bahia, a gente sai de uma casa apenas em Salvador e vai para 4 casas, né? A gente inaugura mais 3 casas, justamente seguindo o nome do projeto Proximidade, que é estando próximo do mercado, próximo dos clientes. Então a Bahia é um estado de uma extensão territorial muito grande, e não necessariamente você estar em Salvador, você consegue atender a Bahia, né? Porque você está ali na região do Oeste, por exemplo, Luiz Eduardo, que dá mais de 1.000 quilômetros de distância. Então a gente comprou um terreno muito próximo ali onde que é a Bahia Farm Show. Estamos inaugurando agora a última casa a ser inaugurada nesse projeto, na sede própria em Luiz Eduardo. Também vou já adiantar o convite aí para a inauguração, vocês vão estar lá presente conosco. Provavelmente no inicinho do ano aí vocês vão receber o convite. Uma casa maravilhosa, com toda a área de peças, serviços, estoque de máquinas. Nós estamos com outra casa que a gente inaugurou há pouco mais de um ano em Teixeira de Freitas, que é uma região onde a marca New Holland já é muito querida, né, que a BAMAC já teve presente ali em outras épocas, e muito próximo a Minas, ali no extremo sul. Então a gente tem uma atuação muito boa,
e também abrimos a casa em Vitória da Conquista. Então, a Bamac praticamente ocupa todo o território baiano. Foi um estudo muito planejado, ouvimos tanto a parte de futuro, né, olhar muito para o futuro, potencial de mercado, como a necessidade dos nossos clientes atuais. Verdade. Então, com isso tudo aí, a gente atende melhor o pós-venda, a gente está mais perto, a peça chega mais rápido para o cliente, a máquina está no estoque ali para ser vista, né, porque você precisa ter o produto para o cliente ver, nem sempre o cliente consegue ir a Salvador para ver a máquina, ou vir na Bamac aqui na matriz. Então, na Bahia a gente está muito voltado aí com a proposta de valor da minha unidade de negócio aqui, que é a BU de Pesados, que é ser a alavanca de produtividade do cliente. Então, para ser a alavanca de produtividade, a gente tem que estar perto do cliente, né? Então, perfeito. Esse é o trabalho que a gente fez aí nesse último ano, capilarizando a nossa presença, a nossa atuação na Bahia. Perfeito. Eu vou falar, eu vou retornar daqui a pouquinho para a gente conversar sobre a Bahia especificamente, mas quando você fala de 2025, em termos de expansão, né? Você falou agora de Luiz Eduardo Magalhães e tal, fala de um modo geral de Brasil, né? O que vocês fizeram em termos de 2025, né? Quantas aberturas, quantas novas lojas, enfim. Isso, nós abrimos ao todo, são 14 casas, né, novas, então são 11 casas novas além da Bahia, né, a gente inaugurou na região de Goiás, uma filial em Rio Verde, que a gente já estava lá em Goiânia, então a gente abriu uma filial nova em Rio Verde, a gente abriu uma casa nova em Palmas, né, que a gente já tinha o estado do Tocantins, mas não estávamos presentes fisicamente, então nós inauguramos uma casa muito bacana lá em Palmas. Inauguramos outra casa, mais 3 casas novas no Mato Grosso. A gente já estava em Cuiabá desde 2019, e aí inauguramos Sinop, Água Boa e Campo Novo dos Parecis. Então, o estado do Mato Grosso também, como a Bahia, hoje a gente tem 4 casas. Nós inauguramos no Pará uma casa nova em Marabá, que é um entroncamento ali do norte do país todo, né? A gente já estava em Belém há mais de 12 anos, e era um sonho antigo descer, né, expandir também no Pará, então a gente agora está ali na região sul-sudeste do Pará, atendido por uma casa própria também, um prédio maravilhoso em Marabá. Expandimos a nossa atuação no norte também, abrimos uma casa em Boa Vista, lá em Roraima, que é um estado que tem um dos PIBs que mais cresce no Brasil hoje, extremamente impulsionado pelo agronegócio, pela soja. E para fechar essa expansão no Alto Nordeste, que a gente chama ali, que é uma área acima da Bahia, a gente abriu mais 3 casas novas, né? A gente já estava em Fortaleza, em São Luís e em Teresina, e aí a gente expandiu agora na Paraíba, a gente abriu uma casa linda lá em Campina Grande, abrimos outra casa em Parnamirim, que é ali na região metropolitana de Natal, né, no Rio Grande do Norte, e mais uma casa em Rio Largo, que é a região metropolitana ali de Maceió, né? Então, no estado do Alagoas. Então, a gente fecha essa expansão toda com a inauguração de Balsas, que é no sul do Maranhão. Então, no total, foram 14 novas casas, a Bamac sai de 13 para 27 unidades presentes aí, de Minas para cima, né? Então, Minas, Bahia, Centro-Oeste, Norte e Nordeste todo aí. Se o cliente quer comprar New Holland, ele compra com o mesmo concessionário, tem o mesmo atendimento. Então, isso aí é um dos diferenciais que a gente... E que a marca New Holland, ela preza muito. Porque quando um cliente compra uma máquina em uma região, não necessariamente ele vai ganhar um contrato naquela região. Então, por exemplo, o cliente comprou uma máquina na Bahia, mas ganhou um contrato em Pernambuco. Aí chega lá, tem um outro concessionário New Holland. Então, normalmente isso não, em outras experiências de marca, isso não funciona bem. Então, é tudo Bamac. O cliente ele tem o mesmo atendimento de quem vendeu durante toda a trajetória dele ali, o ciclo de vida da máquina com a gente, né? Pô, bacana. Bacana quando a gente vê esses investimentos no interior do Brasil, né? Você falou aqui da Bahia especificamente, Vitória da Conquista, Teixeira, Luiz Eduardo Magalhães, perto de áreas de agronegócio forte, né? Sinop, por exemplo, né?
Isso. E também, no caso específico de Teixeira de Freitas, ali na região bem forte de papel e celulose, né? Com Suzano, com a Veracel. Eu queria te perguntar o seguinte: quais são os segmentos assim que mais demandam de vocês? Assim, o agronegócio, enfim, quais são os segmentos que vocês são mais fortes? Geraldo, você comentou um ponto importante, porque tem sempre uma confusão até da linha amarela, né, com a linha verde aí, mas na prática, assim, a linha amarela, ela está presente muito forte dentro do agro como um todo, né, dentro da cadeia produtiva do agronegócio, da área de silvicultura, floresta, usinas de cana-de-açúcar, usina de energia. Então, assim, a amplitude de operações da linha amarela, ela acaba que ela tem uma sinergia muito forte com o agro. Então, não por coincidência, nessa expansão nossa, a gente abriu muitas casas dentro dessa região impulsionada pelo agro, né? Então, as máquinas nossas, né, a gente tem um portfólio completo da linha amarela, desde mini escavadeira, mini carregadeira, passando por todas as pás carregadeiras, moto niveladora, retroescavadeira, escavadeira hidráulica, trator de esteira. Então, a gente tem um portfólio completo, rolo compactador, que atua tanto na área diretamente da construção, que está ali muito ligado à construção pesada, rodovia, a mineração, e entrando fortemente aí nesse segmento do agro, né? Então você vai na indústria do agronegócio ali, você tem tanto em grandes fazendas, necessidade para carregadeira, para carregamento de grãos, para manutenção de silos, você tem escavadeiras para fazer curva de nível, fazer bolsão, moto niveladora para o plantio. Então, assim, você tem uma diversidade de aplicações na linha amarela, e hoje, para você ter ideia, 30% a 35% da venda de linha amarela na nossa região é dentro do agronegócio. Então, a gente vende para muitos grupos grandes ali no Mato Grosso, no Goiás, aqui em Minas Gerais. Temos uma atuação forte também em governo, né, através de licitações públicas. A gente tem a tradição grande, a New Holland, como uma das marcas pioneiras, desde que a Fiat Allis veio para o Brasil. Ela sempre atua fortemente aí em licitações para atender grandes órgãos públicos, né? Aí na Bahia a gente historicamente vendeu muito para a CAR, né, que é a Companhia de Ações Regionais, para o Sintegra. Então a gente tem uma atuação também boa junto com o governo, através de licitações, e grandes empreiteiras, grandes construtoras, né? Então vamos dizer, a atuação nossa, ela é em vários segmentos da economia, né? Perfeito. Esse crescimento de vocês, né? Esse pulo, esse salto que vocês deram de 13 para 27 unidades, isso significa que o mercado no Brasil está bombando nesse segmento? Ou vocês estão já prevendo o futuro? Como é que vocês analisam, se projetam aí para fazer um investimento como esse? No momento ou já pensando também no longo prazo? Pensando sempre, a Bamac ela é uma empresa que o nosso presidente aqui, o Clemente, ele sempre comenta, né? A Bamac é uma empresa de longo prazo, né? A Bamac ela nunca faz uma coisa pensando ali no imediatismo para surfar uma onda boa só de curto prazo, não. Ela é uma empresa de longo prazo, é um dos nossos valores, está na nossa mandala de valores, né? Essa responsabilidade social, ela não é só respeitar a ESG, mas tem um compromisso com a sociedade onde que você está. Então, quando a Bamac abre uma filial, ela não abre pensando em fechar se o negócio ficar ruim, né? Ela se adapta, mas a Bamac nunca fechou uma casa, né? Então nós estamos há 51 anos sempre expandindo, sempre pensando em sustentabilidade e respeitar a sociedade, porque você dá um emprego ali para um pai de família, você dá emprego para várias pessoas na região dessa, você tem uma responsabilidade com o cliente que compra uma máquina. Então ele comprou uma retro. Às vezes, para a Bamac, uma retro é uma dentro de 1000, mas para o cliente é a única da vida dele, é onde que ele sustenta a família. Então, ele vai precisar de ter o pós-venda, vai precisar ter a empresa para fornecer peças. Então, quando a Bamac olha essa expansão, ela considera todos esses fatores, e o nosso negócio hoje é talvez o segmento do Brasil que, independente de crise, independente de governo, independente de qualquer onda, a infraestrutura ela é uma necessidade latente no Brasil. E nessas regiões que a gente está, ainda mais.
Então você pega estados aí onde que a Bamac está, nessa área que eu falei, que ainda não tem 20% do estado com saneamento básico. Então você tem muitas regiões que precisam de rodovia para escoar a produção, precisa de manutenção e pavimentação asfáltica, o agro precisa ser transportado, né, para os portos. Então, assim, a infraestrutura, ela em toda essa região que a gente expandiu, independente de cenários aí, que a gente estudou muito isso, pode apertar um pouco alguma época ou outra, mas em tese são segmentos que não vão diminuir, pelo contrário, ele precisa crescer. Né? Região, por exemplo, do Nordeste, aí, essa parte de usina de energia renovável. Uhum. A gente tem muita usina solar, usina eólica. Então, isso tudo é o futuro do Brasil, não tem como não passar por isso. E independente de governo, independente de economia, de tudo, esses segmentos eles vão estar sempre sendo impulsionados, porque é onde que o Brasil tem que crescer essa área de infraestrutura. Então, a gente pensou muito, analisou toda essa parte. O mercado, nos últimos 5 anos, ele vem num volume assim flat de mercado, de quantidade de máquinas. Ele já teve crises grandes ali em 2016, 2014, lá atrás também, antes dos anos 2000, tinha uma sazonalidade muito grande, mas nos últimos 5 anos a gente está com um volume de mercado estável, com tendência de crescimento. Então, isso aí, tanto a Abimac, Sobratema, trazem dados que nos deixam otimistas em relação ao futuro aí dessa expansão que a gente fez. E a gente entende que a Bamac, ela, por ser uma empresa de longo prazo, né, a gente sabe que tem muita coisa boa pela frente aí para a gente colher. A gente está falando aqui muito que esse ano, principalmente de 26, agora é o ano da consolidação. Né? A gente plantou muito, a gente investiu muito aí nos últimos anos, e agora é o ano de consolidar todo esse investimento que a gente fez. Perfeito. Voltando agora de novo aqui para a Bahia, né? Você falou no início da entrevista da unidade lá de Conquista, de Teixeira de Freitas, inaugurada há mais ou menos um ano, né, de atuação. Isso. Fala do desempenho dessas unidades, você tem número, enfim, tá dentro da expectativa de vocês, superou? Essas duas casas aí, a gente tem uma análise, né, já desse projeto. Lógico que a gente não acerta em tudo, até porque colocar uma loja de pé a parte mais fácil do projeto, né, mas montar time, treinar time. Então, assim, essa parte é o maior desafio de pessoas. Então, algumas regiões a gente não conseguiu acelerar na velocidade que a gente pensava, e outras a gente foi muito além. E dentro dessas que a gente foi além, as duas que você falou estão nelas, né? Então, tanto Teixeira quanto Vitória superaram em muito a nossa expectativa para esse primeiro ano. Tanto em máquinas, peças, serviços, elas estão acima do volume orçado. São regiões que a gente realmente vê que tinha uma carência de atendimento em pós-venda. Os clientes não estavam bem atendidos ali com disponibilidade de peças, de mecânico. Então, a gente tem conseguido entregar números relevantes em todas as áreas aí de negócio, né, tanto máquina, peça e serviço. E, particularmente, Teixeira de Freitas, eu não tinha dúvida que isso ia acontecer, que era uma região que a gente já tinha uma atuação boa por uma empresa que a gente teve de locação na década passada, que atendia essas empresas aí da celulose que você comentou. Então a gente sabia já que a marca era muito bem-vinda ali na região. Agora, a Vitória da Conquista, para mim, foi uma grande surpresa. E a gente pensou nela, talvez, consolidando o trabalho depois de 2, 3 anos, e já no primeiro ano ela já bateu todos os recordes aí que a gente podia bater dentro do planejamento, né? Então, a gente, antes mesmo de inaugurar Luiz Eduardo, também já estamos fazendo um trabalho muito legal com a associação ali também da região dos produtores ali, a ABAPA. A IBA, a BAPA, né? Tem o pessoal do algodão, a IBA, né? Isso, então a gente já está colhendo frutos antes mesmo de inaugurar a casa lá. Então, acho que assim, a Bahia, a gente brinca, né, que até lá na Belma eu estava brincando isso, tem muito cliente da Bahia que não sabe a origem do nome Bamac.
Isso. né? E acha que Bamac é Bahia Máquinas. Aí eu É, falo com o nosso time, ó, vamos aproveitar isso aí, por que não, né? A gente tem um pé na Bahia muito forte. é verdade. E naquela região lá de Luiz Eduardo, né, além do agro, eu fico impressionado, Guilherme, com a quantidade de obras de infraestrutura que o pessoal, os produtores fazem de estradas. Eles fazem Isso, dezenas e dezenas de quilômetros de novas estradas todos os anos, né, para escoar isso. safra, enfim, é um trabalho fantástico que eles fazem na área de infraestrutura, Os né? próprios agricultores se unem, né, e fazem as suas associações e criam essas empresas entre eles de manutenção das rodovias ali, porque o escoamento é fundamental, né? Então, Uhum. a rodovia sem um asfalto de qualidade, sem estar bem pavimentada, ela é prejuízo para eles. Então, tem uma demanda realmente constante e crescente, e praticamente todos esses produtores rurais, eles têm uma frota de equipamentos da linha amarela, eles Uhum. sempre estão atentos à manutenção e expansão das operações, né? É. A próxima Bahia Farm Show, vocês vão chegar ainda mais fortes, né? Vão E chegar aquilo ali mais forte. é verdade, é um bom exemplo do que acontece na região, né? A quantidade de equipamentos são expostos, a movimentação da Isso, economia, aviões que o pessoal apresenta, é um negócio, isso. é um mundo à parte aqui da Bahia, né? É, Aquela região do Oeste. e a nossa casa está ali a pouco mais de 100 metros da Uhum, portaria principal da Bahia Farm Show. A uhum. Bamac, ela é vizinha da Bahia Farm Show, o terreno nosso é coladinho ali. E aí nós estamos preparando aí uma grande festa aí na primeiro ano de Bahia Farm Show com a casa própria nossa inaugurada. Então pode ter certeza que ali nós vão ter boas ações de venda ali e eventos para os clientes ali. Bacana, né? Eu não sei se vocês falam em números assim de uma unidade dessa, uma casa dessa, valor de investimento, quantos empregos, enfim, não sei se vocês É, comentam esses dados. o volume assim de empregos, né, a gente gera empregos diretos dentro de uma unidade dessa, entre 15 e 20 empregos diretos ali que estão ligados ao negócio mesmo, né, time de vendedor, time de estoquista, administrativo, mecânicos, né, pessoal que atende o cliente. Então a gente tem assim um compromisso muito grande com a sociedade de contratar pessoas da região, de contratar. A gente vai no Senai, vai nas associações, nas cooperativas, e a gente sempre prioriza a mão de obra local. Então a gente gera emprego, gira economia, né? E tem aí conseguido trazer pessoas de alta performance aí com os nossos valores dentro dessas regiões. Tem sido um desafio bacana, mas com boas surpresas aí. Pô, que bacana. Me fale um pouco como é esse mercado, assim, de um modo geral no Brasil, né? Como é que a Bamac se situa, né, nesse mercado de máquinas pesadas, né? Vocês são os principais players, enfim. Isso. E mais do que isso, né? Quais são os diferenciais de vocês em relação à concorrência, né? O que é que você apontaria, assim, como pontos importantes no grupo? A Bamac hoje ela é a maior concessionária da New Holland de linha amarela, né, no mundo. Esse título aí foi conquistado recentemente. A gente primeiro expandiu ali, primeiro do Brasil, depois primeiro da América Latina. Em termos de volume hoje e atuação, tamanho de time, de quantidade de casas, é o maior hoje do mundo. A gente tem um diferencial muito grande, que a gente brinca aqui que a Bamac é uma empresa que tem dono, né? Que ela é uma empresa corporativa muito grande, né? Uma corporação atuando a nível nacional. Só que se você pegar o telefone, você consegue falar com o dono, se você precisar. É óbvio que tem um time, né? Eu tô aqui, tá todo mundo aqui para atender. A gente tem regionais bem definidas, com autonomia, mas não é aquela empresa que você vai ligar e o telefone vai ficar na URA ali batendo, ninguém se preocupa em vender e virar as costas, né? Porque vender hoje, você pode vender a primeira máquina, mas depois a segunda, a terceira, é o atendimento. Todas as máquinas do mercado, elas vão dar problema em algum momento, porque a máquina é uma ferramenta, né, de produção. Então, o que diferencia a Bamac das outras marcas é exatamente o que a gente faz na hora do problema. Porque é muito fácil não atender o cliente, virar as costas para ele, negar a garantia, falar que não é problema dele, e isso aí o mercado, você entra na vala comum. Então o cliente Bamac, ele sabe que ele comprando uma máquina,
se for preciso, até o dono atende ele na dor dele. Então, o que a gente faz diante do problema é que diferencia a gente. E isso tem cativado os clientes por onde a gente passa. O cliente, ele reconhece isso, né? Fala, olha, a Bamac realmente, na hora que a máquina estraga, na hora que a gente precisa, eles não abandonam a gente, eles não viram as costas. Tem um time ali sempre preparado, tem problema, tem desafio, mas a forma como a gente resolve os problemas é um diferencial. É muito pelo tamanho que a Bamac está, né? Como eu disse, então a gente consegue otimizar muito o atendimento. Máquina estragou lá em Roraima ou estragou em Minas, a equipe de assistência técnica é a mesma que vai atender. Então a gente tem a informação dentro de casa, a gente tem todo o histórico de manutenção dessa máquina, todas as máquinas nossas têm um sistema de telemetria satelital, então a gente consegue preditivamente antecipar a manutenção do cliente. A gente vê que teve uma falha mecânica, um erro, uma falha na operação dele, a gente recebe os códigos de alerta, temos uma central de gestão de frota que fica aqui, funciona 24 horas, que o analista ele pega e fala, senhor Geraldo, sua máquina, ela daqui a 200 horas ela vai apresentar um problema, porque ela está dando um código no painel e o seu operador não parou ela. Então o cliente ele sente esse atendimento diferenciado, que fala, olha, eles não estão preocupados em só vender, eles estão preocupados em cuidar da minha frota, né? E dentro do ecossistema nosso, a gente, como é um grupo, a gente consegue enxergar o cliente dentro desse ecossistema. Então a gente tem uma administradora de consórcio própria que gera produtos financeiros customizados para os nossos clientes. Então nessa época de taxa de juros alta, o consórcio é uma alternativa super interessante. Aí a Bamac ela opera com o consórcio próprio dela. Então o cliente ele vem aqui, ele pode sair com a estratégia já estruturada para fazer um financiamento através de um consórcio. A gente tem a maior corretora de seguros de linha amarela do Brasil hoje. Então produtos de seguro totalmente diferenciados. O cliente já sai com a máquina com a cobertura de seguro pensada para o negócio de linha amarela, né? A gente tem uma financeira dentro do grupo que também pode apoiar nesse momento aí de compra do cliente. E por muitas vezes, igual na Bahia, onde a gente é Porsche, também, né? A gente é Porsche no Mato Grosso do Sul, Porsche aqui em Minas. Então a gente tem cliente nosso que compra Porsche, compra carro. Então, assim, a gente consegue também usar isso como um diferencial, né? Porque é um grupo que dentro do ecossistema a gente brinca que alguma coisa a gente vai vender para o cliente. Ele vai sair daqui com alguma solução. Pode não ser a máquina, mas alguma solução a gente vai atender ele. Bacana. Já estamos chegando quase ao final da nossa entrevista, mas eu queria que você falasse um pouquinho de futuro. Você até já deu um spoiler aí quando falou que 2026 vai ser um ano mais de consolidação, né? Isso. E é um ano aí de Copa do Mundo, de eleições, enfim, espera que o Brasil não pare, que as obras, você falou muito de VLT aqui de Salvador, né? Muita obra tocando aqui, daqui a pouco tem ponte Salvador e Itaparica, né? A previsão é que comece no ano que vem as obras. Enfim, fala um pouco aí da sua perspectiva para 2026. Isso. O que você pode adiantar do grupo para a gente, assim, novas lojas, enfim, se tem alguma coisa prevista para a Bahia. Enfim, seu recado final aqui. Vamos dizer, concluir, né, o 26, a Bamac entende que é um ano, vai ser um ano desafiador, né, a concorrência, ela está, como eu disse, o mercado, ele continua grande, só que, por outro lado, o volume de concorrentes aumentou 3 vezes mais do que historicamente aumentava, né, então, vai realmente ganhar o jogo quem tiver um atendimento diferente, quem tiver condições criativas aí para atender a demanda. Mas o lado cheio do copo é esse, o 26 ele vai ser um ano, como historicamente todo ano de eleição, muito forte, né, onde que o dinheiro chega para as obras saírem, né, todo ano de eleição para o nosso segmento é um ano muito forte. Então a gente tem uma expectativa muito positiva, principalmente para o primeiro semestre, que vai ser um ano aí de volume de venda interessante. Nós estamos muito otimistas em relação a essa consolidação da infraestrutura, né? O Brasil precisa, como você disse, Salvador hoje é um canteiro de obra, né? Você olha em qualquer região em Salvador, está tendo obra, é viaduto, é ponte, então assim, acho que isso está acontecendo em quase todas as regiões que a gente atua,
Então, a Bamac, ela está sempre atenta a oportunidades, né? A gente tem algumas outras regiões que a gente pensa em no futuro, não no ano que vem, mas no futuro, continuar essa expansão para estar mais próximo do cliente. E o desafio vai ser exatamente esse aí, da gente fazer diferente, né? Porque a concorrência é grande, tem muita marca boa no mercado, né? Os clientes é um momento excelente, tem muitas opções para escolher aí o tipo de equipamento que vai atender, mas o conforto e a segurança que o cliente tem é que a Bamac está presente de uma forma muito ampla, muito próxima, com um time de alta performance, com tecnologia e com total proximidade que o cliente precisa para a operação dele ser realmente produtiva, rentável, né? Que a gente fala que o principal valor nosso na Mandala é foco no cliente. Então, tudo que a gente cria, tudo que a gente faz é pensando no cliente. Se não for pelo cliente, não tem motivo da nossa existência, né? Então, a gente está aqui para atender o cliente, muito atento com esse olhar aí de dono para saber o que é a dor dele e trazer a melhor solução ali. Perfeito. Guilherme Nogueira, diretor da divisão de pesados da Bamac, do Grupo Bamac, Grupo Mineiro, com mais de 50 anos, uma potência nesse segmento. Guilherme, obrigado pela entrevista, pelo papo, boa conversa, bons negócios aqui na Bahia, viu? Vida longa para o Grupo Bamac, um 2026 de muito sucesso e muitos negócios. Obrigado, Geraldo, eu que agradeço. Um ótimo Natal para você, um ótimo final de ano para todos aí, e nos vemos em breve lá na Bahia. Beleza. Eu conversei com o Guilherme Nogueira, diretor da divisão de pesados da Bamac, agradecendo mais uma vez a Federação das Indústrias do Estado da Bahia, apoiadora e patrocinadora desse projeto. Até uma próxima.